Vixe Maria, o casal chegou. Olá! Então hoje vamos falar de quê? Hoje o vídeo é sobre Superman, não é? E o resto? Ah tá, entre a foice e o martelo. É, o que a gente fez? A gente não leu o quadrinho necessariamente. Não. Mas a gente vai falar o que a gente achou do filme sem ler o quadrinho. Só que eu tenho um amigo que leu. Então ele vai ajudar a gente no segundo vídeo, que provavelmente deve quinta-feira. Valeu, Neu. Então vamos lá. Você lembra como começa o filme? Mais ou menos, eu dormi. Tá vendo como é difícil fazer um vídeo de, tipo, a gente falando sobre um filme? Porque essa criatura dorme em todos os filmes que a gente vê. É porque eu tenho dado muito cansado. Às E eu vezes, tô doente. mas você não tá doente das outras vezes que a gente vê. Ali eu tava cansado. É, às vezes a gente vê um filme de 1h20 e ele tá dormindo. Em um minuto de filme. Mais ou menos isso. O que acontece? A gente não sabe muito sobre o mundo do quadrinho da DC. Só de animações. Um pouquinho mais, no caso. Aí a gente vai, assim que ver um filme, a gente vai fazer um vídeo sobre ele pra vocês irem meio que aprendendo junto com a gente, entendeu? Tudo que a gente achar sobre o filme, a gente vai fazer. Então você deve começar mais mês que vem. Mas como lançou esse filme recentemente, vamos fazer sobre ele. Não, a questão do filme, do início do filme, como você perguntou. O Superman, ele... quando ele caiu na Terra, ele não caiu em Smallville, né? Como você tinha comentado. Isso. No Kansas, ele caiu em outro lugar. E lá era aquelas paradas de comunismo e tudo mais. Só que, tipo, no início do filme ele não sabia como lidar com os poderes dele ainda. E apareceu ele como uma criança. Sim. E sendo perseguido por outros. E uma menina ajudando. Sim, sendo que... Depois que ele sumiu, que as crianças, atrás de um trator, as crianças ficaram procurando ele. A garotinha deu uma surra no moleque marrento e os três saíram correndo. Sendo que, logo após isso, ele falou pra ela que ele tinha medo só correu porque tava com medo de machucar eles. Ele contou o segredo pra ela. Então, e esse segredo era o quê? Os poderes. Ele saiu voando com ela, cara. Não, mas aí ela falou, você pode usar isso pra ajudar o nosso país. Tipo, entendeu? O Estado precisa de você. Isso aí. Então a Lois está casada com o Lex Luthor nessa história. Porque isso aqui é como se fosse o Arif da Marvel. Que vai ser a chamada de Elseworld. Que então você tem a história do Superman. E se acontecesse tal coisa? E se ele caísse, por exemplo, num país comunista, que nem o Marcelo disse? É mais ou menos isso. Então aqui, o Lex está casado com a Lois. E ele é um cara totalmente diferente do que a gente vê Isso, nas animações normalmente. E o Superman tenta dizer pro povo que o povo não precisa ter medo dele. E logo depois aparece uma cena que lembra muito o Superman do Christopher Reeve. Que... a Lois está em cima do planeta diário fumando e ele fala alguma coisa assim, isso não faz bem pro organismo, não é? Faz mal fumar, entendeu? Não é legal fumar, assim, senhorita Luthor, que ele falou até, senhora Luthor. Só que no filme do Christopher Reeve acontece a mesma cena, só que ela estava esperando por ele na casa dela, né? E ali foi próximo do planeta diário. Sim, até porque a casa dela é a mesma casa do Luthor. Eles moram juntos, então... E o Superman ali, ele não gosta do Lex Luthor, né? Mas enfim. Depois isso muda um pouquinho. Vamos chegar lá mais pro final do filme. Um pouquinho? Então, o Superman, ele vai pra um local onde ele encontra pessoas sendo maltratadas. Por conta da sua vontade, lembra? É como se fosse um campo de concentração. Isso, um campo de concentração bem escondido, onde tinha chumbo pra ele realmente não conseguir olhar através. É como se fosse um bunker abaixo da terra, todo revestido de chumbo, pra o Superman não saber de nada, como a Julia falou. Só que o bunker era gigante a ponto de, tipo, andares e andares, é como se fosse um prédio de cabeça pra baixo, baixo da terra, e de uma largura enorme, onde tinha casa pra eles, só não tinha comida, mas tipo, tinha casa e áreas de trabalho. Aí o que acontece? Aparece um menino e atrás aparece o quê? Um monte de morcego. O menino com os pais tá quase morrendo. Quem será? Aí depois ele encontra a família dele, que ajudou ele quando ele era criança. E quem era essa amiga? Você lembra o nome? Eu não lembro o nome. Lana. Era Lana, falei que era. Era a Lana. Quando o Superman encontrou a Lana, ele refletiu, pegou ela no colo porque ela estava fraca, ela meio que desmaiou na frente dele. E após isso, ele quebrou as paredes do local, do bunker e tudo mais.
e tirou todo mundo de lá. Tipo, deu uma saída pra todo mundo. Olhando o sol, a Lana sorriu, falou que que sabia que um dia ele ia aparecer e tudo mais, que acreditava nele. Logo em seguida ela morreu. E o que aconteceu depois? Ele vai atrás de quem? Do Stalin. É isso aí. aí. E o que ele faz? Ele estalou. Que piadão, Marcelo, que piada ruim. Piada merda, corta isso aí. Não, pelo amor de Deus. Ele O Superman deu uma flechada com os olhos. Chutei. O Superman. Não, você é burro, cara, que loucura. O Superman matou o Stalin. Pronto. Sim. O que me deixou meio confusa, porque, né, o Superman não mata ninguém. Mas tudo bem. Mas aquele ali tava virado no ódio, tava estalando pra tudo quanto é lado. Então, aparece que o Jimmy trabalha pro Lex Luthor. Logo depois, o Lex ele cria uma cópia do Superman chamada de Pera aí, que é super alguma coisa. Homem Superior. Eu falei que era super, né? Então, é superior. E também ele conhece a Diana e tenta beijar ela, só que ela não quis. Porque ela foi esperta. Porque ele era idiota. Sim, ela é completamente babaca, realmente. Aí, o que acontece? O Superman tentou beijar a Diana, como a Julia falou, só que ela negou. Apesar do Superman ser um grande idiota, ela se negou a beijar ele porque ela tinha motivos. Pelo que eu entendi, os motivos seriam: ela veio para resolver a questão entre a paz mundial ali, a paz de todo mundo, não para beijá-la. E também porque ele queria outra coisa com ela. Então, safadeza não, né, meu? O que acontece? Aí tem o Superman vai pra cima do Homem Superior e eles brigam e o Superman Quebra a cidade ganha. inteira igual os Power Rangers. Não chegou a quebrar a cidade inteira porque Mas eles foram pra quebrou, outro lugar. Quebrou uns pedacinhos. Mas quebrou. Mas aí o Homem Superior ele perde, né? Porque o Lex tava lá fazendo mais poder, e o cara desintegrou. Sim, o cara explodiu, velho. O cara tava Ele não feio chegou já. a explodir não, ele desintegrou literalmente. Foi como se fosse uma explosão interna. Começou a sair bolhazinha dele. É verdade. Eu dormi, mas eu lembro. O Superman ele derruba o muro de Berlim e aparece o Brenner, todo gigantão lá, e ele rouba um pedaço da cidade de Stalingrado. Tipo, literalmente, ele guardei pra mim. Como se fosse, ele fez a miniatura da cidade e roubou pra ele. Só que depois de um tempo, eles reprogramaram o Brenner e agora ele ajudava na cidade, o governo, já ajudava em tudo. Mas vai dar um meme mais pra frente, vamos chegar lá já. Então começa a ver explosões na cidade. Quem foi que explodiu? Luthor. Errou! Que Luthor, Marcelo? Brenner. Que Brenner? Não sei, o Stalinho. Não, o Stalinho tá O morto. Stalin não. O Batman. É verdade. O Batman, ele fez essas... Ele fez essas explosões pra chamar a atenção do Superman. Só que a Diana gritou. Por quê? Batman fez a Diana... Prendeu a Diana no próprio laço da verdade. Enfim, só que no meio desse monte de coisa que o Marcelo falou, é encontrado uma nave do Lanterna e é encontrado um Lanterna e corta um dedo dele e pega o anel. Aí sim acontece a parte em que o Batman prende a Diana em um lugar com o laço da verdade. Aí o Superman vai atrás dela, ele perde pro Batman. Ele é aprisionado porque ele bota uma luz tipo como se fosse o sol vermelho, que o Superman não tem poderes. Mas o Superman só perdeu pro Batman por causa dessa luz que o Batman colocou. Sim. Aí a Diana se solta e ela perde meio que a vitalidade. Ela perdeu a juventude, ficou velha. Aí o cabelo ficou branco e ela bate no Batman e ajuda o Superman a sair do negócio que ele tava lá. Sim, porque o que acontece? Depois que ela se soltou, ela botou tanta força no laço da verdade, ela viu que tava certo e quebrou o laço. Após isso, como o laço da verdade se quebrou, ela ficou velha, ficou com cabelo branco, ficou tudo mais, mas ainda tinha força. Então ela quebrou um gerador que estava mais próximo dela. E como o Batman tava desacordado depois da porrada que deu, por causa da força que ela fez pra quebrar o laço da verdade, então foi uma onda pra cima dele de energia. E quebrou todas as luzes vermelhas que estavam em volta. Logo após, assim que o Batman recebeu o golpe, ficou desacordado, ela quebrou o gerador, apagou todas as luzes que estavam lá. Superman voltou a ter forças, subiu e deu a cacetada no Batman. Ele ia dar uma cacetada do Batman. Só que o Batman se matou. Porque ele viu que não tinha forças pra vencer os dois juntos. Pra vencer. O Superman, ele falou que ia ajudar o Batman a fazer uma cirurgia, tipo uma cirurgia no cérebro e tudo mais, pra poder mudar o pensamento dele, mas não deu certo. Aí ele veio se matar. E a Diana também deixou de ser amigo do Superman ali. Sim, porque ela esperava que ele fosse salvar o Batman. Porque o Superman tem velocidade, tinha tudo pra salvar ele, e não fez nada. Aí acho que o Lex cria uma propaganda
dizendo que o mundo não precisava mais do Superman, que só ele ia ajudar e tal, essas coisas. Só que aí, logo depois disso, aparecem coisas voando, que eles achavam que fossem mísseis, mas não era mísseis. Era o quê? A tropa dos Lanternas. Aí houve lá o embate deles com porque eu ia falar Clark, mas não é Clark o nome dele ali. Com o Superman. Com o Superman. Aí ele tava lá sendo esmagado pelo anel deles, que estavam fazendo um quadrado e deixando eles sem espaço. Aí acontece uma explosão. Bum! Aí a Diana aparece, fala que eles têm que parar de brigar. Aí ela fala isso, aí ela vai pra Temícera de novo, sai voando e eles continuam brigando. Mas ela veio pra ajudar. Ela só voltou pra Temícera porque ela percebeu que os homens ali naquela época são burros. Era uma raça perdida. Uhum. Então não tinha como ela tentar ajudar. Porque o pensamento deles era totalmente focado, totalmente virado pra guerra, pra poder todo o mundo, o globo, nosso planeta Terra, fosse uma só coisa. Então, no pensamento deles ali, o certo era todo mundo ir pra parte do comunismo e tudo mais. Mas Diana queria a paz, queria fazer tudo certinho. E os homens cagaram tudo. E por isso ela voltou pra Temícera e ainda falou que Temícera continuaria sendo escondida pra sempre. E nunca mais eles iriam se reencontrar. Aí o Superman ele faz o quê? Ele vai atrás do Lex Luthor. Só que aí acontece outra coisa bizarra. Ele encontra a Lois, que ela tava com aquela cidade que foi botada em um pedaço menor nas mãos. Ele queria trazer a cidade de volta, pediu ajuda pro Banner, mas o Banner não quis. O que ele fez? Explodiu a cidade na mão da Lois. Ah, o Superman. Mas da Lois não, do Superman. Pegou e falou pro Brainiac que vamos voltar pro nosso lugar e tal. Que acabou a guerra, não quero mais guerra. E o Brainiac se negou e quebrou na mão dele. Aí o que acontece? O Superman foi pra lutar com o Brainiac, a Lois ficou caída no chão e ia cair um negocinho dele, aí chega lá o Lex todo boladão com a armadura dele. É tipo o Tony Stark. E salvou a Lois, né? Mas aí tem umas partes que é legal, porque não tem muito tempo de destaque de cena, que foi eles lutando juntos contra o Brainiac. Sim, os dois se juntaram, por aquilo que pareça. Então o Superman conseguiu entrar lá na nave e teve um embate lá com o Brainiac, que tava lá todo cheio de coisa na cabeça pendurado. Tipo o robôzão, o Cyrax acho que é Cyrax do Mortal Kombat. E conseguiu vencer ele. Sim. Aí o Lex apareceu logo depois, tipo, já acabou? Só que a nave ia explodir e o Superman falou, Lex, sai daqui. Agora. Aí o Lex saiu, tipo, eu quero ajudar, cara. Ela me expulsou. Aí, e foi cuidar da Lois. Só que a nave ia explodir, tipo, muito. Era 20, se eu não me engano, pelo que o Lex falou, seria 24 milhões de quilômetros. Aí o Superman levou lá pra Via Láctea. Pra Via Láctea, né, espaço lá sideral. O espaço lá do outro lado e... Só que nessa brincadeira toda aí, o Superman se foi também, né? Não se foi, não. Tecnicamente, não. Aí acontece no final do filme, em que tem um negócio de imprensa, né? Comissão de imprensa, sei lá. É uma coletiva de imprensa. Isso aí. Porque Lex largou o posto de presidente. E deu pro Jimmy Olsen. Nessa troca, claro, tinha muita imprensa, tinha muita pessoa, muitos repórteres e tudo mais. Quem tava lá no meio? A Lois, ela viu meio que o Clark no meio das pessoas. Então o Superman meio que morreu pra todo mundo, mas ele tecnicamente não morreu. Ele tá vivo na Terra, só que ninguém sabe. Porque agora ele decidiu viver só ele e ele mesmo, sem mostrar seus poderes, usando somente quando for necessário. Isso aí. Isso se ele usar realmente, porque pelo que pareceu ele não ia usar não. Realmente. Mas enfim, o filme foi esse. Respondendo a pergunta do vídeo, o filme é bom, é interessante você ver mesmo sem ler o quadrinho, mas é aquilo, a gente vai fazer um vídeo depois separado falando das diferenças do quadrinho pro filme. Mesmo a gente não tendo lido, mas tudo bem. A gente vai ter uma ajuda que vai ser legal. Enfim, eu gostei. Você gostou? Gostei bastante. Embora eu tenha dormido bastante também, gostei. Então a gente vai fazer o vídeo depois dizendo essas diferenças e, cara, você pode assistir sem ler o quadrinho tranquilamente, que nem a gente. Não tem problema. Exatamente. Tá bom? Vale então, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo. Tchau. Tchau.